Aconteceu um negócio agora, tá vendo que eu não tô nem no meu ambiente normal de gravação, porque eu tô gravando isso aqui completamente sem roteiro, sem nada, porque foi uma coisa que me pegou bastante. Eu tava lá no Instagram e eu recebi um vídeo de uma moça falando sobre a importância do processo, a importância da gente construir o processo, as coisas não caírem de. A história era mais ou menos assim, né? Era um cara que ele entregou um Instagram com 1 milhão de seguidores para a esposa dele. O sonho da esposa dele sempre foi virar uma influenciadora. E aí ele começou a fazer umas postagens porque ele queria entregar no aniversário dela um perfil com muitos seguidores. E sem ela saber, ele foi criando as postagens e agora ela recebeu esse perfil, mas era uma pessoa que não estava preparada ainda e o perfil só vai caindo ali na quantidade de seguidores, né? Então, era essa a análise da pessoa do vídeo e ela explicava que às vezes, quando você não está preparado para alguma coisa, você não passou pelo processo, você não está pronto para vivenciar aquela experiência. Não sei se vocês já viram muitos casos aí de pessoas que ganham na loteria e elas não estão preparadas para lidar com essa quantidade de dinheiro e conseguem perder absolutamente tudo, né? Eu tava vendo uma história de um cara que ele ganhou, acho que foram 10 milhões, alguma coisa assim. E aí o que ele fazia? Ele fretava um jatinho todo domingo para ele ir com os amigos assistir o jogo do Bahia. Ele morava no Rio e aí ele ia todo domingo assistir o jogo do Bahia para poder assistir e voltava, fretava um jatinho. E, obviamente ele perdeu tudo. Teve um outro que eu vi que ele se mudou para um hotel e ele não trocava de roupa, né? Na verdade, ele só trocava de roupa, né? Ele não lavava a roupa, ele só comprava novas roupas, né? Não usava a mesma roupa nunca. E aí também, a mesma coisa, perdeu, né? E isso acontece não só gente que ganha na loteria, né? Você pega herdeiro de empresa. Quantas vezes a gente não vê que o empreendedor ele se dedica, e aí quando chega na segunda geração, o negócio desanda e a empresa vai para falência. É muito comum, justamente porque essas pessoas, no geral, elas não estão preparadas para aquilo, né? Elas não têm o mesmo sentimento pela empresa que o dono tem, elas não vivenciaram aquilo. Às vezes, isso vale até para a gente está fudido financeiramente e é o que a gente está passando é vivenciando o processo, né? A gente tá aprendendo. É claro que o ideal é a gente aprender sem precisar ficar necessariamente fudido da vida, né? A gente conseguir lidar com os nossos dilemas sem precisar de sair dessa zona de conforto. Mas muitas vezes não é, né? Então, até a falência de um negócio, né? Para o próximo, isso ensina muito pra gente. E por que esse vídeo me tocou tanto, né? Justamente porque eu fiz uma transição de carreira, então eu já falei aqui em outros vídeos, né? Então provavelmente tem muitos vídeos aí que eu explico um pouco disso, mas se você não conhece nada da minha história, eu tinha uma agência de marketing até 2023, eu acho, e aí eu já não estava feliz com aquele negócio, eu não me sentia realizado, não gostava daquilo. Eu nunca fui muito simpatizante do marketing, nunca foi algo que me apeteceu, como diz um amigo meu, mas sei lá, a gente vai fazendo as coisas e acabou que eu fui empreender, abri uma agência de marketing, as coisas foram rodando e foi acontecendo, né? Mas nunca foi uma coisa que me despertou ali um interesse, sabe? E aí foi, né? Chegou, as coisas aconteceram, a agência até cresceu, a gente chegou a ter funcionário, tudo mais, mas eu nunca estava satisfeito com aquilo. E paralelamente a isso, né, o quanto atrapalhou até a minha vida pessoal, é que eu engordei muito. Eu cheguei a pesar 186 quilos. Então, 186 quilos. Foi, assim, um processo muito desgastante. Eu ficava nervoso, eu ficava ansioso e ia na compulsão por comer, né? Engordei muito. E aí eu passei por todo um processo de transição pessoal, de perder peso, sabe, dessa mudança pessoal. E isso me levou também depois que eu fiz uma cirurgia bariátrica, perdi muito peso, eu pensei que a gente, quando muda, quando pessoa, também quer mudar
também quer mudar na pessoa jurídica, né? E aí eu sentia que aquilo ali já não fazia mais sentido para mim e abri essa nova empresa, né? Então hoje eu tenho uma empresa de BPO financeiro, tanto que é a empresa que patrocina isso aqui, esse escritório é dessa empresa de BPO financeiro, e é uma pegada totalmente diferente, é um modelo de negócio diferente, é um negócio que eu me sinto realizado, eu tenho uma vida muito mais tranquila, uma vida, sei lá, é uma vida, eu não tenho muito como explicar, mas a forma como eu enxergo as coisas é muito diferente daquilo que eu enxergava com essa outra empresa, né? Então, hoje, olhando, né, o que aconteceu agora em 2026? Tem um adicional aí que aí a gente vai chegar no ponto que me tocou nessa questão do processo. Eu tenho um acordo com o cliente que eu faço umas gravações em estúdio. Então, tanto que vocês vão ver que todos os vídeos que eu faço é gravado em estúdio, justamente por conta desse acordo que eu tenho com esse outro cliente. E eu tinha ali umas horas disponíveis, não tinha muito como usar, e eu falei assim, pô, eu vou usar isso pro YouTube, né? Então eu já tenho esse canal, eu já postava aqui uma quantidade grande de vídeo, ainda estava sobrando tempo ali de gravação, então eu abri um outro canal, que é um canal para quem é BPO financeiro, né, que é o serviço que eu executo, e aí eu montei um produtinho digital, porque eu tinha a experiência do tempo da agência, então montei esse produto digital, e aí eu comecei a subir os vídeos no mês passado, incrivelmente o negócio tá rodando. Esse mês agora, nos últimos 30 dias, já foram ali mais ou menos 9 vendas que eu tive até o momento. E não é nem sobre a questão do resultado, da quantidade das vendas, né? O que me fez parar para pensar é como que tudo isso está relacionado a um processo, né? Por que que eu resolvi abrir esse canal no YouTube? Eu resolvi abrir o canal no YouTube porque eu já tive até um podcast, né? O Marketing Caos. Então, eu já tinha essa experiência com gravar vídeos. Eu tive toda a minha experiência empreendendo no meu primeiro negócio na agência. Então, mesmo que eu não me sentia realizado ali, foi um processo de aprendizado. E muitas das coisas que eu aprendi ali a lidar como empreendedor, eu uso hoje nesse meu negócio. Então, tudo que a gente faz, esse é o grande ponto desse vídeo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente passa, ajuda a gente a se aprimorar como pessoa, seja você empreendedor ou não. É uma coisa que eu sempre falava para todo mundo que trabalhava comigo, né? Você não tem que estar preocupado com eu estou entregando o meu mínimo aqui porque a empresa não está me pagando o suficiente, mas o quanto você está realmente absorvendo, você está aprendendo e você está evoluindo com esse trabalho. O quanto isso está agregando para você, o quanto isso está fazendo parte do seu processo. Mas é claro que assim, se a empresa não está te respeitando, não está entregando o seu valor, você pede demissão. Se for um cliente, você manda o cliente embora. É uma relação. Mas a gente tem que tentar absorver os pontos positivos das coisas. E não estou querendo dizer que a gente precisa passar por situações tóxicas com clientes tóxicos. Eu já demiti cliente, porque tem certas situações que não faz sentido a gente passar. Mas o que eu queria colocar aqui é como o processo ele faz muita diferença. Então, eu sempre tive vontade de montar esse produto digital desde o tempo que eu tinha agência. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Se, quem é meu amigo, ele sabe que eu sempre falei sobre isso e sempre ia adiando, síndrome do impostor, não deixava, alguma coisa acontecia e eu não conseguia. E aí agora eu consegui, né? Eu consegui de um jeito simples, eu simplesmente fui lá, montei, fiz, subi e o negócio deu certo, né? Então, é, eu queria falar justamente isso, o quanto você deveria valorizar o processo e aceitar que as coisas elas podem, né, ter um tempo determinado, né? Então, se você está nesse momento
de muita ansiedade para as coisas acontecerem. Às vezes o que você está precisando é entender o seu presente, aproveitar o momento que você está vivendo e entender que a gente precisa respeitar o processo das coisas, porque às vezes a gente não está preparado ainda para aquilo que vai acontecer. Bom, é isso. Esse foi um vídeo totalmente sem roteiro, tá? Não teve nenhuma preparação aqui. Eu simplesmente sentei para a câmera e falei. A qualidade não tá tão boa, então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse conteúdo, por favor, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Vou tentar fazer mais vídeos do tipo. E é isso. Até o próximo. Valeu!